O que nós propusemos no documento da SBPC e agora nas comissões temáticas do Senado é que os parâmetros que regulem o uso da terra urbana, do solo urbano, eles não sejam os mesmos da área rural, porque os propósitos são diferentes. Por exemplo, as áreas ripárias, nas áreas não consolidadas urbanas, as áreas ainda que estão sofrendo o processo de expansão das cidades brasileiras, que é um processo ainda em andamento e em muitas cidades médias em rápida expansão. As matas ripárias, os rios devem ser, as zonas de planícies de inundação, elas devem ser preservadas como áreas de preservação permanente, as APPs, não com os mesmos parâmetros para áreas rurais. Os parâmetros têm que ser diferenciados, eles têm que impedir a ocupação em áreas em que o rio inunda. Para dar um exemplo simples, áreas em costas. Você pode imaginar uma certa ocupação rural, numa certa encosta, mas ali pode ser muito arriscado colocar um assentamento, colocar uma expansão de uma cidade, colocar um bairro, porque é uma região instável. Os solos são instáveis, a inclinação da encosta pode ser muito alta. Então, esses parâmetros têm que ser específicos para áreas urbanas, visando a diminuição dos desastres naturais. Então, essa é uma introdução conceitual que o Código não trazia. Mais um princípio, além da proteção à biodiversidade, aos recursos hídricos e aos solos, a salvaguarda da vida humana. Nas cidades, não permitir a ocupação de áreas de risco é muito importante. Manter a vegetação original, que protege muito mais, que impede muito mais os desastres naturais, é uma coisa muito importante para diminuir o número, e infelizmente muito alto ainda, de vítimas de desastres naturais no Brasil, principalmente nas zonas urbanas. Então, essa oportunidade de aperfeiçoamento do Código também trouxe a oportunidade de introduzir um conceito que o Código não tinha, mas ele é muito importante. 83% da população brasileira vivem em cidades. A maioria das vítimas de desastres naturais são vítimas em áreas urbanas. Então, juntar esses dois elementos e ter o Código. Por que não, algumas pessoas perguntam, considerar essa questão da proteção à vida humana, da não ocupação de áreas de risco, num plano diretor de um município, como alguns municípios brasileiros têm, colocam esses parâmetros em planos diretores. A questão é muito simples. Um plano diretor ele é uma lei municipal. Nós precisamos ter uma norma federal que coloque parâmetros mínimos para todo o Brasil. Senão, essa proteção, a proteção para evitar o desastre natural, ela vai ficar muito à mercê de vontades municipais. Em alguns municípios pode ter, no município do lado pode não ter. Então precisa uma norma federal que coloque parâmetros mínimos, e aí sim, normas municipais, planos diretores que queiram colocar parâmetros ainda mais rigorosos de proteção, eles podem, mas seria uma norma nacional que protegesse amplamente todos os municípios brasileiros. Isso que você está falando a respeito da norma tem uma dimensão jurídica muito interessante e vale a pena consultar o depoimento no Senado do ex-ministro Nelson Jobim a respeito do significado de norma, que vai exatamente na mesma direção do que você acaba de dizer. A norma serve para fixar um patamar mínimo que os aplicadores da norma podem, a respeito do qual os aplicadores da norma podem ir além, mas nunca aquém. Ou seja, a norma fixa o piso e não o teto. E a partir deste piso, claro, aí em muitas circunstâncias, vários municípios, várias forças locais vão fazer mais do que a norma fixa. E isso é muito importante. Eu já falei aqui várias vezes de Paragominas, enfim, existe um certo encantamento com relação ao que está acontecendo lá, mas uma das modificações importantes feitas em Paragominas refere-se à própria configuração urbana com a recuperação florestal das margens do rio, que passaram a ser utilizadas
como local de lazer para a população, dando um dinamismo para a cidade que até então inexistia. Nos trabalhos que vocês fizeram com relação a São Paulo, foi possível calcular o que precisaria ser feito em termos de regeneração em São Paulo para reduzir de forma significativa os riscos a que as populações até hoje ainda estão expostas? Eu digo isso sabendo que uma das encomendas que o ministro Mercadante te fez logo que você assumiu foi de fazer um levantamento a respeito da população em risco nas áreas metropolitanas, e esse levantamento não é nada simples, é muito complicado, e há o compromisso de que esse levantamento seja entregue, se eu entendi bem, até o final desse governo. De qualquer maneira, como você já trabalhou em São Paulo, quais são os desafios do ponto de vista de arborização e de regeneração de áreas naturais para uma cidade como São Paulo, por exemplo, e como é que isso se relaciona com o Código Florestal? Eu vou responder isso finalmente, Ricardo, como minha última intervenção, da seguinte maneira. Os desafios de recuperar a funcionalidade de áreas devastadas de muitos municípios brasileiros é um desafio gigantesco e não será feito no intervalo de tempo muito curto. É talvez um desafio para uma geração ou mais. O que se preconiza é, em primeiro lugar, normatize a expansão das cidades, impeça que as cidades continuem o seu processo até um certo ponto caótico de ocupação de áreas de risco. Então, o primeiro ponto, que já é uma percepção muito grande nas grandes cidades brasileiras, começa a haver muito apoio político, inclusive da população, para evitar a ocupação de novas áreas de risco. Esse é o primeiro passo e mandatório, quer dizer, nós não podemos permitir a contínua ocupação de áreas de risco, principalmente por populações de baixa renda, em habitações subnormais, habitações muitas vezes precárias e que não resistem a desastres naturais. Em segundo lugar, eu até uso um termo muito assim, forte, que eu falo, há assentamentos, há habitações em lugares de risco, entre aspas, suicida, quer dizer, não poder-se-ia permitir habitações naqueles locais. Então, o poder público tem que, gradativamente, e São Paulo tem inúmeros exemplos, tem que, efetivamente, e não há outra palavra, tem que buscar soluções de remoção. Quer dizer, essas pessoas que vivem em áreas de risco altíssimo, que não permitiriam realmente a permanência de pessoas vivendo ali, elas têm que se buscar outros locais seguros. Esses locais são os locais preferenciais para a recomposição da vegetação. Quer dizer, recompõe a vegetação de áreas planícies de inundação. Às vezes tem populações vivendo praticamente em cima dos córregos, dos riachos, muito próximos dos rios que inundam. Então, essas áreas são preferenciais para uma recomposição da vegetação. Então, muitos municípios, São Paulo é um exemplo, que começou a criar os parques lineares, quer dizer, uma proteção às margens dos rios, porque nós não podemos nos esquecer que as cidades, elas são muito impermeáveis, elas fazem com que a água corra rapidamente na horizontal, a água da chuva atinge os leitos dos rios com muita velocidade, com muita rapidez. Então, é preciso criar uma zona de amortecimento do lado dos rios, nas zonas ripárias, e é melhor reconstituir a vegetação, que ela já funciona também como um filtro para poluição, e ela amortece mais ainda o impacto das cheias. E também a recomposição de áreas em costa, íngremes de áreas em costa, sem vegetação, que aumenta muito o risco do deslizamento. Então esse é um desafio gigantesco, mas nós temos que começar por aí, começar não permitindo a ocupação de novas áreas de risco e recompondo áreas de risco muito acentuadas e para as quais o remédio é a remoção, o reposicionamento das populações em novas áreas, mas essas sem risco. Carlos, muitíssimo obrigado pela tua participação
nessa vigília, que não é nossa, mas é de todo mundo que está lutando pelo fortalecimento da democracia e pelo desenvolvimento no Brasil. E eu te deixo um grande abraço. Um abraço a você, Ricardo, um abraço a todos e parabéns por esse trabalho cívico que vocês estão fazendo pelo Brasil. Obrigado.